Glória a Deus. A música diz: Tu és digno, não é isso que canta? Coisa linda. Quem crê, quem acredita que realmente o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar dando prosseguimento ao estudo a respeito do livro de Apocalipse. E convido você que trouxe a sua Bíblia, você que aqui está, você é um homem, você é uma mulher privilegiada, porque você tem abraçado, o conhecer Deus, você tem abraçado o buscar este conhecimento, e com certeza isso vai agregar valores à tua vida, à tua caminhada com Deus. Amém? Mas vamos lá, meus queridos irmãos. Enquanto eu estava tendo a oração, Deus me levou alguns textos. Eu queria compartilhar com os irmãos, antes de nós entrarmos na segunda parte do estudo do Apocalipse capítulo 1, tá bom? Abre tua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 5. Isso, Mateus capítulo 5, vai com teus belos olhos ao verso 10 ao verso 12, que diz o seguinte, verso 10 ao verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha para o teu irmão direita, olha para o teu irmão de esquerda, e entenda que as perseguições que têm vindo sobre nós, e ainda há de vir, não é para nos matar, é para nos remeter a viver mais ainda no centro da vontade de Deus. Amém? Vai com teus belos olhos, abre a tua Bíblia lá em João. Capítulo 15. Acharam? João capítulo 15. Vai com teus belos olhos ao verso 18, ao verso 20, que diz o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Verso 20: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém, irmãos? Estou falando de perseguição. Abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10. Acharam? Marcos capítulo 10. Vai com teus belos olhos ao verso 29. Que diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna.
eterna. Quem deseja? Eu desejo. Agora nós vamos ao estudo. Abre tua Bíblia lá em 1 Apocalipse. Isso. Glória a Deus. Acharam o Apocalipse capítulo 1? Vamos lá, meus queridos irmãos. A gente estudando, a gente tem procurado buscar informações para que os irmãos tenham uma visão bem ampla do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele foi escrito em meio à perseguição, em meio ao aperto, em meio ao aprisionamento do homem apóstolo chamado João. E a perseguição não acontecia somente na vida dele, mas acontecia ao redor dele, acontecia na cidade que ele fazia parte, e assim ela evoluía, ela crescia, né? Só para efeito de conhecimento, o autor desse livro, que é João, a história diz que ele deve ter morrido por volta de idade de 94 anos, né? Então, nesse período, já um homem maduro, já um homem com muita experiência, esse homem ainda teve força para escrever este livro. E antes de nós darmos continuidade, e por isso que Deus pediu para que a gente lesse esses versos anteriores, eu queria que o irmão colocasse a primeira tela aí, primeiro transparência, pode dizer assim, slide, né? Isso. Não, esse não é o primeiro. Isso. Ficou melhor. Glória a Deus. Aqui nós fizemos uma puxada, irmãos, para os irmãos entenderem. A perseguição, ela nunca vai acabar. Entenda isso. Você que é cristão, a perseguição nunca vai acabar. Ela só vai se avolumar. Porque isso já é bíblico, isso já está escrito. Muitas vezes a gente olha para o Brasil, nós queremos o Brasil melhor. Amém ou não amém? Nós queremos um governo melhor. Amém? Lógico, todo mundo deseja um governo melhor. Mas a Bíblia atesta que no decorrer do tempo, todas as coisas vão ficar muito ruins, vai haver perseguição. E quando a gente entra no parâmetro, a gente entra no palco para ver toda essa história, porque a história, esse livro que foi escrito, ele foi escrito tendo como palco uma perseguição sanguinolenta, uma perseguição. E aí a gente foi buscar logo lá no início do governo romano, do Império Romano dominando aquela cidade chamada Jerusalém, dominando aqueles habitantes que lá estão, e ela já começa ali, com César Augusto. Ele reinou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Depois veio o Tibério, que também governou, né, o imperador de 14 a 37 depois de Cristo. E aí você vai vendo aqui, que no decorrer do império de César Augusto, primeiro imperador romano, que está escrito lá em Lucas capítulo 2, verso 1, né, Jesus nasceu nesse período aqui, tá bom? No império Tibério, do imperador Tibério, a gente verifica que o imperador foi o ministério de Jesus, né? Esse Tibério, enquanto Jesus ministrava o evangelho, ministrava, né, todo o ensino, ele participou diretamente ou indiretamente da morte e ressurreição de Jesus, porque ele estava, né, debaixo, aquele povo, aquele momento estava debaixo desse imperador. Quando você chega a Calígula, que governou de 37 a 41 depois de Cristo, você verifica que ele foi conhecido por sua crueldade e loucura. Tentou colocar a estátua dentro do templo, tá bom? Aí você vem para Cláudio, né, que governou entre 41 e 54 depois de Cristo. Expulsou os judeus de Roma, lá está contido lá em Atos, capítulo 18, verso 2, no período das viagens de Paulo. Enquanto Paulo viajava, ele fazia essas loucuras aqui, expulsando os judeus da sua própria cidade. Aí entra Nero, né? Nero em 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Esse homem enviado pelo capeta, ele perseguiu brutalmente após a inocência.
incêndio, aqui eu tinha errado lá, tá bom? Aqui é incêndio. Após o incêndio de Roma. Esse homem foi tão terrível que ele culpou os judeus. Ele mandou queimar e ele culpou os judeus. Falou que foi os judeus que queimaram a cidade. Na verdade, foi ele, esse malfeitor aqui. Depois veio Galba, né, que reinou de 68 a 69. Olha aqui, ó. E aí você verifica que ele reinou apenas 7 meses. Foi assassinado politicamente. Depois veio Otan, que também reinou no mesmo ano, término do Galba, 69, que também reinou somente 3 meses e suicidou-se após a derrota militar. Depois veio Vitélio, que reinou também em 69 depois de Cristo, tá bom? Reinou 8 meses e foi morto pelas tropas de Vespasiano. Aí você entra aqui no Vespasiano, que reinou de 69 a 79 depois de Cristo, iniciou a dinastia Flávia, que eu vou estar falando a respeito dessa dinastia Flávia. Depois entrou Tito, tá bom? De 79 a 81, que ordenou a guerra contra os judeus, né? E aí foi um general que destruiu Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo. A profecia está lá em Mateus 24, verso 2. Nada daquilo que o povo não era sabedor, porque o nosso Cristo teve a preocupação de revelar tudo aquilo que iria acontecer. Aí depois veio o Tito, né, de 79 a 81, tá bom? Que impôs o culto imperador. Aqui é que a pastora pedia ela para fazer, mas ela agora ficou uma misturada só, né? E você tinha dito, isso, tá bom? Depois veio Domiciano, tá bom? 81 a 96, impôs o culto ao imperador e perseguiu os cristãos, exilando João na ilha de Pátimo. Por que eu estou falando isso? Porque você verifica que desde que o Império Romano assumiu, o povo foi assolado, o povo foi perseguido, o povo foi maltratado, o povo foi chicoteado, o povo foi lançado nas arenas, o povo viu a morte de perto, e alguns não viram somente a morte de perto, mas alguns passaram pela morte, sofreram a morte em si próprio, em sua vida. Então o que eu estou querendo trazer para os irmãos? Não fique esperando que o mundo venha ser melhor para você servir ao Senhor. O tempo de servir ao Senhor é agora, não é amanhã, é agora. Amém, irmãos? Quando a gente lê a respeito de Vespasiano, você verifica que Vespasiano, ele reinou de 69, pode deixar aí, de 69 a 79. E como nós dizemos, ele foi fundador da dinastia Flávia. O que significa isso? Era uma família de imperadores romanos que se juntaram, né, para governar de uma forma mais dura, mais sanguínea, né, mais terrível. E essa dinastias, ela foi composta pelo Vespasiano, foi composta pelo Tito e foi composta por Domiciano, porque eles eram parentes. Compreende? Ele formou esse trio para trazer destruição. Dizem que os Flávios, que eles eram conhecidos como os Flávios, consolidaram o culto ao imperador, exigindo que todos reconhecessem o César como Senhor e Deus. E o que os cristãos daquela época se recusaram. Então, no momento que eles se recusavam, eles eram levados para a cadeia, eles sofriam a perseguição, porque eles decidiram servir somente o Senhor e o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso. E por eles chegarem a essa conclusão de servir a esse Deus, eles entravam em conflito com os imperadores. Mas graças a Deus que eles triunfaram, e triunfaram tanto que o evangelho chegou até nós. Amém, irmãos?
Quando você vê a história de Tito, aqui fala que ele era filho de Vespasiano, certo? E efetivamente ele destruiu Jerusalém. Quando você entra, Domiciano, que reinou de 81 a 96, que é irmão do Tito. Então Vespasiano era pai de quem? De Tito e Domiciano. Então esse Domiciano, que era o terceiro da dinastia Flávia, esse homem, foi ele que levou o nosso querido João para Pátimo. Foi ele que, no tempo dele, foi o tempo onde João escreveu esse livro tão maravilhoso de Apocalipse. E não foi ele que soltou o João. Quem soltou o João foi o imperador seguinte, Nerva, que assumiu e resolveu soltar João. Só estou trazendo esse rascunho, esse entendimento, para você entender que desde aquela época a perseguição existe, e ela não vai terminar enquanto Jesus não voltar. Nós sim sofreremos perseguições, nós sim passaremos pelo fio da espada, nós sim vamos ser, muitas vezes maltratados na empresa, nas repartições, na comunidade. Aqui muitas vezes a gente passa com carro de som, ou até mesmo a gente passa diante de algumas pessoas, e você olha que as pessoas voltam os seus olhares para nós com um olhar de ódio, aquela cara amarrada, feia, será? Porque você sente que a pessoa, se pudesse nos calar, calaria, mas graças a Deus eles não têm poder para nos calar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Agora a gente tira algumas aplicações no que diz respeito a essa planilha de tempo. Nós tiramos, qual é, pastor, a aplicação espiritual que eu posso tirar para a minha vida, eu posso tirar para o meu caminhar? Mesmo que aquele povo romano perseguisse tanto o povo de Deus, eles não tiveram a capacidade de fazer com que este povo fosse tirado da história, acabasse. Mesmo com o Império Romano, com toda a sua força, não pôde com o império do Senhor Jesus. O trono de Jesus não foi derrubado, ele continua de pé. Glória a Deus. As pessoas podem tentar de todas as formas acabar conosco, fazer isso, fazer aquilo outro, mas enquanto nós estivermos com o nosso Senhor, Ele estará no trono do nosso coração, Ele estará com certeza nos dominando, nos tratando, amém? Uma outra lição que nós podemos tirar, a lição para a igreja, é que em todo o decorrer dessa perseguição, em vez de a igreja diminuir, ela cresceu. Existe alguns irmãos aí, que falam que a igreja é como massa de bolo, Você vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, e depois você dá um tempo, ela cresce, Mas parece mesmo, quanto maior a perseguição, maior o avanço da igreja. Se a gente for estudar os avivamentos que passaram por esta terra, você vai verificar que todos os grandes avivamentos foram decorrentes de uma grande perseguição que o povo sofreu. O povo sofria uma grande perseguição, Deus levantava alguns vasos, esses vasos se juntavam, começavam a orar, começavam a clamar, e em vez de a igreja diminuir, ela crescia. Então nós precisamos ter esses fatores de perseguição. Nós precisamos ter essas atitudes de perseguição contra a igreja de Cristo Jesus, não como um instrumento para nos apagar e nos tirar da história, mas pelo contrário, nós temos que encarar isso como algo que já está escrito na Sagrada Escritura, que o Senhor em nenhum momento disse que não ia acontecer. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer, amém? Porque nós temos ele ao nosso lado. Então nós precisamos tirar que mesmo que aqueles grandes mártires foram à terra, sucumbiram, morreram,
eles deixaram uma semente, a semente do Evangelho, a semente desse Evangelho que chegou até mim, chegou até você, tem chegado a outras fronteiras, tem chegado a outros corações. Então o seu testemunho de fé, o seu testemunho de perseverança, de dedicação, o seu testemunho, né, de estar caminhando, mesmo sofrendo tantas adversidades da vida, isso fica registrado na terra. Ao nosso redor, diz a palavra do Senhor, existe uma nuvem de testemunhas nos acompanhando. E eles começam a olhar e ver, mas aquela pessoa, aquela igreja, aquele grupo está sofrendo tanta perseguição, mas eles não param, e não é para nós pararmos mesmo não. Porque hoje nós vivemos a semente da morte daqueles homens. Hoje nós pregamos o evangelho que chegou através do sacrifício daqueles homens. Quem está entendendo? Um outro ponto que nós podemos tirar como aprendizado para a nossa vida espiritual é que Deus, Ele cumpre a sua palavra. Quem crê nisso, irmãos? Deus cumpre a sua palavra. Da mesma forma que lá atrás, antes de tudo isso acontecer, Deus já dizia: o meu templo será destruído. Ele já estava dizendo que haveria perseguição. E ele diz ainda hoje que no mundo nós teremos perseguições, nós sofreremos perseguições. Mas da mesma forma que ele predisse a destruição de Jerusalém, a destruição da cidade, do templo, ele também disse que nós iríamos vencer, iríamos viver na eternidade com ele, irmãos. O nosso vencer não quer dizer que você não estará passando pela perseguição. O nosso vencer é que, mesmo diante dos nossos perseguidores, nós não iremos ceder, nós não iremos entregar, né, o bastão, nós não iremos tirar a camisa, mas pelo contrário, nós continuaremos vestindo a camisa do Evangelho. Amém, irmãos? É algo que a gente precisa aprender. Agora você está com os teus olhos aí. Vamos lá em Apocalipse, lá no capítulo 1, verso. Vamos ler comigo aqui, meus queridos. O verso 4 de Apocalipse capítulo 1 diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos e que se acham diante do seu trono. Ele está falando, a mensagem do capítulo 2 até o capítulo 3, final do capítulo 3, fala a respeito das 7 igrejas. E o Senhor, Ele vai escrevendo vai permitindo João escrever, para trazer alertas a essas igrejas que estavam instaladas naquela época. E a gente verifica que em todo o decorrer do livro de Apocalipse, você verifica que durante 54 vezes esse número 7 ele é apresentado, né? Ele fala sobre candeeiro, ele fala sobre estrela, ele fala sobre 7 selos, ele fala sobre 7 trombetas, ele fala sobre 7 taças, ele fala sobre 7 espíritos, ele fala sobre 7 cabeças, ele fala sobre 7 chifres, ele fala sobre 7 montanhas. E alguns dizem, né, e a gente busca a informação diante daqueles que são mestres, que o número 7, ele significa completo, ele significa a totalidade, ele significa a completude, número 7. Então, ele está dizendo aqui, as 7 igrejas. Então, existem 7 igrejas, que no interior delas haviam situações e que nós podemos tirar lições para nós como igreja, podemos tirar lições para nós como povo de Deus.
Este livro, que é destinado aos cristãos daquela época, não é só destinado aos cristãos daquela época, mas serve para os cristãos de todas as épocas até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter uma visão bem clara a respeito dessas cartas que nós, lá na frente, quando a gente começar a nos debulhar diante delas e estudarmos, nós temos que ter essa visão, porque nós podemos, talvez, nos encaixar em uma dessas cartas. Nós podemos estar cometendo um erro de uma dessas cartas. Então essas cartas servem de alerta para todos nós. Você verifica que todas as cartas, quase no término dela, ou no término dela, existe uma palavra que acompanha essas cartas: ao vencedor. Ao vencedor. Todas elas, se você ler, você vai verificar que lá no final da carta, ele diz: ao vencedor darei, ao vencedor concederei. Então, nós sabemos que no decorrer das cartas, quando elas então sendo estudadas, nós verificaremos que existem pontos positivos e existem pontos negativos. Existem momentos gloriosos dessas igrejas e existem momentos de muita dificuldade dessas igrejas. Existem momentos onde a igreja literalmente se permitiu ser direcionada pelo Senhor, e existem momentos que ela não se permitiu ser direcionada pelo Senhor da igreja, e sim pelos senhor humanos, daqueles que estavam à mercê da direção delas, ou se permitiram ser dirigida pelo governo, se dobraram aos governos, se dobraram àqueles que imperavam naquela época como governante. Então a carta, ela realmente, se a gente estuda, se a gente busca, traz grandes lições para as nossas vidas. O grande Charles Spurgeon, ele escreveu o seguinte: Cristo é o primogênito porque, tendo vencido a morte, garante a ressurreição de todos os seus. Há pouco tempo nós falamos, agora alguns segundos atrás, nós falamos que o nosso Deus, ele já disse a respeito das perseguições que a igreja teria, e ela realmente passou por grande perseguição. A gente, muitas vezes a gente diz: mas nós estamos sendo perseguidos. Na verdade, a gente não sabe nem o que é verdadeiramente perseguição. A perseguição mesmo ainda não veio nesse país. Perseguição, de um irmãozinho ser proibido de pregar na praça, que já está acontecendo, o Exército de Salvação, todo domingo, podia ser feriado, aliás, Exército de Salvação não tinha feriado, certo? Então, todo domingo a gente estava na praça, às 6 horas da tarde, Praça Araribóia, pregando o Evangelho, tocando, cantando louvores, ouvindo a palavra. Hoje você já não pode parar com o seu carro, ou parar com um grupo de pessoas na Praça da Araribóia, em Niterói, e pregar. Você não pode mais, Então a gente já sabe que é uma perseguição, mas nada se compara à perseguição daquela época, porque lá não tinha conversa fiada, lá era sofrimento mesmo, era pessoas sendo jogadas às arenas, pessoas sendo mortas, trucidadas, pai, filho. Nós sabemos que aqui, em todo esse universo chamado terra, pode-se dizer assim, nessa grande terra que nós habitamos, nós sabemos que existem países, da cortina de ferro, existem países ainda que sofrem uma perseguição muito maior do que a nossa, e bem parecida com aquelas que aquele povo sofria. Mas a gente vê que até mesmo esses países que ainda existem hoje, e que estão vivendo essa perseguição, no meio de toda essa perseguição, existem homens fiéis a Deus, existem mulheres fiéis, existem pessoas que realmente estão pagando preço para que o Evangelho avance, estão pagando preço para que o Evangelho cresça. Nós estamos vindo para cá, e a pastora estava vendo lá, através do celular dela, aquele missionário que está lá na África. Qual é o nome daquela cidade? Isso, esse negócio aí, certo? Estava lá nessa cidade lá, ele estava mostrando das crianças que
estão com dificuldade de comer, estão de comida, uma perseguição muito grande em cima dos evangélicos daquela área. Então a gente sabe que no presente século que nós estamos vivendo, existe essa perseguição, mas não tão grave como no passado. E a história diz para nós que vale a pena a gente perseverar, porque através de nós virão outros, se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, virão outros, amém? Para fazer o quê? Substituir-nos, para se colocar na nossa posição, porque talvez nós não estejamos mais aqui, mas o Evangelho foi semeado através da nossa vida, também deixamos boa semente, para que outros levassem esse Evangelho à frente, amém, irmãos? Agora a gente vai aqui, eu vou aqui na página 5, para a gente poder finalizar essa primeira parte, que eu não quero me alongar demais, e eu queria colocar aqui, põe a segunda imagem para nós, porque quando a gente lê, lá no verso 12 ao verso 16, nós vemos um contraste, né? E o grande apóstolo João, ele deixa isso bem claro. Ele apresenta um quadro, ele apresenta aí umas definições que trazem algum significado para nós. Ele apresenta os elementos e eu quero apresentar os significados que nós buscamos lá para que os irmãos tivessem o conhecimento. Aqui ele fala sobre o candelabro, ele fala sobre vestes longas, ele fala de cabelos brancos, ele fala de olhos como fogo, ele fala de pés como bronze, ele fala de voz como muitas águas, ele fala de espada na boca, ele fala de rosto como sol. Está falando de quem? De Jesus, o nosso amado, né? Quando ele fala de candelabro, nós já temos dito que ele está falando da igreja, né? A luz do mundo. Igreja precisa ser luz do mundo, irmãos. Você como cristão, eu como cristão, nós precisamos brilhar no meio da escuridão. A igreja é um órgão vivo, não pode ser um órgão morto. Já viram aqueles filmes de zumbi? Né? A pessoa é morta, mas ela anda, é zumbi. A igreja não pode ser um zumbi. Por dentro está podre, mas a estampa é de quem vive. Nós temos que ter vida interna e vida externa. Então, a gente, não sei se os irmãos já pararam para analisar, a gente luta para que a igreja não seja uma igreja morna, mas quando o povo se reúne no nome do Senhor, ela precisa se alegrar no Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Eu posso estar com muitos problemas, irmãos, eu posso estar com uma enfermidade séria, eu posso estar passando uma prova violenta, mas no momento que eu me reúno com o meu irmão para cultuar o meu Deus, o meu sofrimento não pode se comparar com a presença dele em mim. Quem está entendendo, irmãos? Então, eu não gosto de culto morno, culto que a gente não ouve um glória a Deus, o culto que a gente não ouve um aleluia, um culto que a gente não ouve um gesto de um irmão se alegrando com a presença do seu Criador. Se Deus diz que se nós nos reunimos, um ou dois, Ele se faz presente, já está aí o motivo da nossa alegria. Quem está entendendo, irmãos? Eu não posso servir a Deus com bengalas, com amuletos. Você não pode chegar na igreja esperando que os ministros do louvor plante bananeira aqui para você se alegrar.
Eu não posso, você não pode vir aqui para ouvir a palavra de Deus, e se o pregador não começar a trazer umas revelações, se o pregador não começar a lançar uns jargões, você não consegue sentir que a palavra está vindo do céu. Não, não, meu irmão. O cabra macho, quando pisa aqui, ele tem para dar, ele tem algo de Deus para conceder a cada um de nós. Mas o que impede muitas vezes nós vivermos isso é a nossa visão. De quem? Do nosso Deus. É a nossa visão do nosso Cristo. É a visão que eu preciso ter desse Senhor que está em nosso meio. Quando você lê aqui o verso 17 do Apocalipse capítulo 1, você verifica, quando ouvi, olha só, quando eu vi ele, eu caí por terra. Ele viu, ele sentiu a presença de Deus. E hoje é tão difícil a gente levar o povo a sentir a presença de Deus. Nós estamos tentando mudar isso. Amém, irmão? E eu creio que nós estamos conseguindo, irmãos. Porque não é pela quantidade de pessoas que Deus vai se fazer presente, mas é pela qualidade daqueles que se reúnem que Deus faz presente. Se você vem com a mesma intenção que eu vim, não, vamos nos reunir? Sim, nós vamos cantar uns hinos e vamos entoar uns hinos ao nosso Deus e vamos glorificar Ele. Se eu tiver uma ou duas pessoas juntinho comigo, meu irmão, o céu vai descer, irmãos. Quem está entendendo? Então, quando a palavra de Deus fala a respeito de vestes longas no nosso Senhor, está falando a respeito do sacerdócio dele, o sacerdócio eterno. Quando o Senhor, o apóstolo João, ele escreve cabelos brancos, está se referindo que a sabedoria, a eternidade, lá em Daniel capítulo 7, 9, está dizendo isso. Quando fala olhos como fogo, está falando que ele penetra, ele julga. Quando nós nos reunimos, esse par de olhos está em nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo. Está lá, ele está enxergando quem nós somos, o que nós estamos fazendo naquele local, naquele momento. Quando a palavra de Deus diz pés como de bronze, está falando da estabilidade e juízo que ele tem, e que nós precisamos ser crentes estáveis. Precisamos ser estáveis, não podemos ser oscilantes. Hoje eu estou cheio de vontade da glória, amanhã eu não estou com vontade da glória. Eu fico a perceber, irmãos, existem irmãos na igreja que vêm na igreja e falam o tempo todinho, irmãos. Eu não consigo entender isso. Consigo. Precisamos ter uma visão correta do Deus que nós estamos cultuando. Precisamos ter uma visão correta, que ele tem olhos como chama de fogo, que ele tem pés como de bronze, que a voz dele é como muitas águas, que está aqui, ó, nos remete ao entendimento de poder irresistível. A espada na boca fala a respeito da palavra que julga e fere. Rosto como o sol fala de glória, de santidade. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos reunindo diante desse aqui. Diante do poderoso. A.W. Tozer, um grande pregador e pastor, ele diz: a visão de Cristo glorificado é o remédio para uma igreja perseguida e abatida. Está entendendo? Aquelas pessoas se permitiam, né? Não é que se permitiam, não tinham como fazer o contrário, mas eram levadas à perseguição, mas em nenhum momento elas perdiam a visão de quem era o Senhor da vida dela. Nós, glória a Deus mesmo, aleluia mesmo. E quando a gente se reúne, eu tenho que vir na casa do Pai com esse entendimento. Eu vou adorar o meu Deus. Nós temos aqui gente casadas. Eu sou casado, Juninho é casado, Natan é casado, Alessandro é casado. Tem vários irmãos aqui casados. Tem várias esposas aqui. Existem famílias aqui. Mas quando a gente vem na igreja, irmão,
Sou eu e Deus. Sou eu e Deus. Independente se a pastora vai glorificar ou não, eu vou glorificar o meu Deus. Independente se a pastora está com a visão correta ou não, problema dela. Eu quero ter a visão correta do meu Deus. Está entendendo? Independente daquele que está do teu lado, meu irmão, o culto é teu. Quem faz o culto é você. E para a gente fazer o culto correto, nós temos que ter a dimensão de quem é o nosso Deus. Devemos nas nossas orações pedir: Deus, se apresente a mim, se mostre, Senhor Deus. Ele vai falar: meu filho, eu não posso me apresentar a ti, mas então, Senhor Deus, traz à luz da minha mente quem é o Senhor. Porque ninguém vai ter que mais plantar bananeira, ninguém vai ter que pular. Quando eu começar, vamos abrir o culto, já vai vir uma rajada de glória, um aleluia, as pessoas se alegrando, porque se iniciou, está se iniciando o grande culto ao nosso Deus. Quem está entendendo, irmãos? Estou trazendo isso aqui para os irmãos terem essa visão correta do nosso querido Deus. As consequências da visão, irmãos, que esse grande homem teve, lá no verso 17 ao verso 20, que aqui está escrito, se você quiser desejar ler comigo, você pode ler, diz assim: quando eu ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs-se sobre mim e a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. E aquele que vive, olha só, irmãos, é esse Cristo que nós servimos. Um dia eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Na minha Bíblia, que é anotada, a minha Bíblia tem uma parte embaixo que vem anotações. Aqui fala a respeito das chaves da morte e do inferno. Eu quero ler para os irmãos. Diz assim: as chaves denotam a autoridade de Cristo sobre a morte física e sobre o Hades. Ué, mas não é o inferno não? É a antessala do inferno. É a antessala do inferno. Quando um descrente morre, ele não vai direto para o inferno, ele vai para essa antessala, chamada Hades. Por quê? Ele está aguardando o grande julgamento. Amém, não amém, irmãos? Então aqui está dizendo que vai sobre Hades, ele tem a chave do Hades, o lugar onde temporariamente ficam as almas, parte imaterial dos descrentes, entre sua morte e o castigo definitivo no lago de fogo eterno. Então o Senhor, ele tem, o nosso Cristo, ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Estou lendo isso para você ter um entendimento de quão grande ele é e quão poderoso ele é. Quando esse João, e isso tem que ser um ensinamento para nós, irmãos, eu preciso entender isso, nós precisamos entender. Quando João percebe quem está ali, ele cai. Quando você percebe que Jesus está na casa, qual é a sua atitude? Qual é a nossa atitude, irmãos? Será que nós temos atitude diante da presença dele? Aquele homem estava aprisionado, aquele homem com certeza não estava se alimentando direito. Aquele homem, a cadeia que ele lá tinha, bem provável, não tinha chuveiro, não tinha privada, era tudo bem a moda boi, como diz aí. Mas aquele homem, em meio a tanta loucura que estava acontecendo com ele, com tanta pressão, aquele homem ainda estava lúcido no que diz respeito à presença do Eterno.
ele tinha um entendimento a respeito de quem era o seu Cristo, quem era o seu Senhor. E você verifica aqui que este homem, ele cai em si, ele diz: meu Deus, eu estou diante dele. E o próprio Senhor diz: olha, eu estive morto, mas eu estou vivo. Muitas vezes nós servimos o nosso Cristo como se ele estivesse morto, mas ele está vivo, irmãos, e ele quer se fazer presente na tua vida. Ele quer se fazer presente em nossa vida. Quando a gente se reúne aqui, não é para massagear o ego de: eu vim aqui porque senão meu irmão vai ficar chateado, eu vim aqui porque senão o pastor vai me chamar atenção. Você não está agradando a Deus. Você tem que vir aqui porque o meu Senhor, que um dia teve morto, que hoje vive, ele já marcou um encontro comigo lá na casa do Pai. Quem está entendendo, irmãos? É muito mais profundo a leitura. É muito mais profundo o que está por detrás dessas letras, dessas sílabas, dessas formações de parágrafo. Tem muito mais por detrás disso, irmãos. Não é só uma leitura para conhecimento, é algo que, ultrapassa o nosso entendimento no que diz respeito ao momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos chamar isso para a nossa vida, nós precisamos chamar isso para esta igreja. Todas as vezes que o povo da Levantar e se reúne, verdadeiramente a nuvem de glória desce, o povo se jubila na presença do Pai. É isso que tem que acontecer. Você tem problema, eu tenho problema, nós temos problemas. Nós temos problemas, e os problemas não vão acabar. Essa história que se prega que não vai acabar, não vai acabar. Agora Deus te dá capacidade para enfrentar os problemas. Quando você tem entendimento, esse entendimento a respeito do Deus que nós servimos, do Cristo que ressuscitou dentre os mortos, meu irmão, pode vir a perseguição, mas ela não terá poder para te dobrar, porque mesmo em meio à perseguição, você vai ver o céu aberto, e Ele vai se apresentar diante de você. Glória a Deus mesmo. Nós precisamos ser impactados pela glória de Deus, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que se torne uma igreja fácil de ser impactada pela presença do Senhor. Isso tem que ser uma verdade que todos nós precisamos construir em nós. O verso 19 diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que antes de acontecer. Ele está falando aqui, ele faz um tripé aqui. Aqui você viu, aqui você está vendo, e aquilo que tu irás ver. Aquilo que tu viu, coloca aí no papel. Aquilo que você está vendo hoje, que você está vivendo hoje, também coloca no papel. E aquilo que eu ainda hei de revelar a você, também coloca no papel. Entendeu? Nós precisamos buscar isso para a nossa vida. O que você viu? O que você vê? E o que você vai ver lá na frente? Como nós lidamos com isso? Como que nós, na nossa vida pessoal, a gente lida com esse tripé? De palavras, de sentimentos. Ele continua escrevendo: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quando a gente vai buscar o entendimento a respeito desse verso aqui, irmãos, que fala a respeito dos anjos da igreja, a gente precisa ter o entendimento correto. Diz assim: as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Diz aqui a anotação na minha Bíblia. A palavra anjo pode significar um ser sobre-humano, dando a entender que cada igreja tem uma espécie de anjo na guarda. Ponto e vírgula. E o autor, o mestre, continua escrevendo:
Mas provavelmente, todavia, a palavra deve se referir a cada líder humano de cada igreja. É o que nós pensamos. Cada líder, não é porque ele é anjo, ele é um homem que foi colocado com uma liderança. Ele é uma mulher que foi colocada com uma liderança para ministrar sobre aquela igreja, para cuidar daquela igreja, para levar aquela igreja aos céus. Amém ou não amém, irmãos? Mas nós temos que ter muito cuidado, primeiro, para que a igreja não venha endeusar o anjo da igreja. Compreende? Não, porque tudo tem limite. Porque acima do representante de Deus na igreja está Ele, o soberano. Está Ele, o soberano. O dia que vocês olharem para nós e ver que nós estamos roubando a glória que cabe ao Senhor, nós já perdemos o passo. Mas enquanto nós estivermos aqui dando honra a Ele e não a nós mesmos, é porque nós estamos fazendo a coisa correta diante dos olhos de Deus. O respeito pelos representantes da casa tem que haver. O respeito. A Assembleia de Deus, nesse ponto, acho, algumas passam um pouquinho à frente, mas é louvável o que muitas Assembleias de Deus fazem, o respeito que eles têm pela liderança da igreja. Respeito mesmo. Alguns segmentos ultrapassam o limite, mas eu estou falando, tudo tem que ser com ordem e disciplina e decência. Compreende? Nós temos que respeitar aqueles que Deus colocou sobre, com autoridade sobre as nossas vidas. Nós temos que respeitar. Mas no momento que esse líder sai do caminho do Senhor, você tem que parar para pensar e falar, peraí, tem alguma coisa errada. O nosso respeito não pode ser um respeito de cego. Nós não podemos estar cego. Nós temos que enxergar e temos que julgar no bom sentido. Não, meu pastor, a minha pastora faz isso. Por isso, há pouco tempo atrás agora, eu estava saindo daqui, isso me incomoda muito, irmãos. É porque eu sempre digo o seguinte, o dia que eu não tiver capacidade de carregar uma bolsa, é porque está na hora de eu me internar num asilo desse aí. O dia que eu não tiver capacidade de carregar o meu computador, é porque eu estou mal mesmo. Eu me sinto muito constrangido quando eu estou saindo com uma bolsa, alguém vem pegar a bolsa. Porque eu ainda estou com força, eu não pedi ajudas. Porque a hora que eu necessitar, eu vou pedir ajuda. O cuidado que nós temos, que hoje você só está pegando a bolsa, mas amanhã você vai estar pegando outras coisas para mim, agora amanhã você está, em vez de estar servindo ao Senhor, você está servindo ao homem. E nós estamos aqui para servir ao Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Então, pastor, o que isso tem a ver? Estou falando o seguinte, Deus, através de toda a revelação que estava trazendo através de Jesus para a vida de João, ele estava dizendo que ele tem em suas mãos os pastores, no controle dele, e nós líderes precisamos estar no controle do Senhor. Eu preciso estar no controle do Senhor, porque senão a gente acaba se perdendo. Agora, não é porque nós estamos na palma da mão direita de Deus, porque é assim que ele diz, vocês estão na palma da minha mão direita, é mão de honra. Não é por causa disso que eu vou abusar, não é por causa disso que a liderança vai abusar. Pelo contrário, nós precisamos respeitar também o rebanho que Deus colocou diante de nós, que é tão precioso para Deus como nós mesmos, porque nós fazemos parte também desse rebanho. Amém ou não amém, irmãos? Então hoje eu estou trazendo esse estudo de Apocalipse capítulo 1, para nós termos o entendimento, antes de nós entrarmos aqui
nas cartas mais precisamente. O grande Martinho Lutero, ele escreve o seguinte: as chaves da morte não estão nas mãos de Roma, nem do inferno, mas de Cristo, falando a respeito daquele versículo que fala que o Senhor tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Quando você vai fechando esse capítulo 1, né, a gente tira as lições para nossas vidas, você verifica que o Senhor, logo na entrada do capítulo 2 e o capítulo 3, você vai verificar que o Senhor ali, ele vai trazer lições, vai trazer correção, ele vai trazer exaltação, ele vai exaltar, ele vai se agradar das atitudes de algumas igrejas. O Senhor vai se revelar através dessas igrejas. Isso tudo vai estar aqui no capítulo 2 e capítulo 3 que nós estaremos estudando. Mas antes de nós fecharmos, antes de eu passar para o nosso irmão querido presbítero Leonardo Ravenhill, o nome dele se fala assim, diz o seguinte: a igreja precisa de uma nova visão de Cristo. Volto a falar sobre visão, não apenas como cordeiro, mas como Senhor exaltado. Essa é a visão que nós precisamos ter quando nós nos reunimos na casa do Pai. Aí, o culto não pode ser pesaroso, o culto precisa ser leve, e ele se faz leve quando você se permite estar leve diante do Senhor, você se permite ser tocado pelo Senhor. Quando você lê os parágrafos 9 a 11, você lê o parágrafo 12 a 16, quando você lê o parágrafo 17 a 18, você tira aqui umas lições. Por quê? Porque do parágrafo 9 e 11, o João escreve aquilo que ele viu. No parágrafo 12 a 16, João escreve aquilo que ele, aliás, o de 9 a 11, aquilo que ele ouviu, Jesus falando com ele. No 12 a 16, aquilo que ele viu. E no 17 a 18, aquilo que ele fez. Você tem ouvido, você tem visto, e o que você tem feito? Eu estava fechando essa primeira parte, e essa parte que foi trazida muito tempo atrás por uma pessoa, eu marquei na minha Bíblia. O que João ouviu, o que João viu e o que João fez. Palavras e mais palavras têm entrado nesta casa, palavras maravilhosas. Nós temos ouvido falar de Jesus, nós temos ouvido falar do Deus vivo, nós temos ouvido falar das Sagradas Escrituras, nós temos ouvido ser falado a respeito do Evangelho. Glória a Deus. Ponto fechado. Nós temos visto o que Deus tem feito. E o que nós estamos fazendo com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vimos? O que nós estamos fazendo? Precisa haver um crescimento em nós. Eu preciso, mediante as palavras que estão sendo trazidas aqui neste altar, por irmão A, irmão B, irmão C, palavras singelas, palavras poderosas, palavras reveladoras, palavras de tratamento, eu preciso mudar a minha atitude. Não adianta nós iniciarmos mais um estudo, como já foi iniciado, e nada mudar na nossa vida. A pastora levou quanto tempo do estudo? O último? 1 ano e 4 meses. O que mudou de 1 ano e 4 meses na sua vida? Compreende, irmãos?
Nós precisamos decidir mudar. As palavras precisam literalmente nortear o nosso caminho, e não somente nortear. O que significa nortear? Te colocar no caminho. Mas não somente te colocar no caminho, você tem que caminhar por esse caminho. Você tem que caminhar por esse caminho. E eu queria deixar essa primeira parte do Apocalipse capítulo 1, eu queria deixar isso para você pensar. Porque a gente verifica que todo esse envolvimento desse apóstolo João, tudo isso aconteceu porque ele entendeu que quem estava revelando era o grande e poderoso. Ele entendeu a pessoa que estava falando com ele. E ele teve a capacidade de assimilar tudo aquilo que estava sendo trazido e colocar num papel. Nós precisamos assimilar aquilo que está sendo trazido na igreja, para que o nosso dia a dia seja diferente, o nosso servir a Deus seja diferente, a nossa condução como homem de Deus e mulher de Deus seja diferente. Não adianta nós passarmos 2 horas ouvindo a palavra, 1 hora e pouco ouvindo a palavra, passar, vir aos cultos e nada mudar. Nós podemos sair daqui e falar: eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso realmente ter uma visão correta do meu Deus, eu preciso sim, eu não vim aqui porque eu vou trabalhar, se deixar, irmãos, a gente se perde, irmãos, e nós não queremos que nenhum levantariano se perca, mas pelo contrário, todo levantariano se encontre com Deus. Amém, irmãos? Todo levantariano tenha maturidade. Como vem a maturidade? A maturidade vem quando você recebe a palavra, você traz essa palavra para a tua vida, você gera em você uma autocrítica, você diz: isso aqui não mais faz parte da minha vida. Pega aqui, minha querida, isso aqui não mais faz parte da minha vida. Pegue isso, pode botar isso para lá. Isso não é mais meu, isso não vai mais conviver comigo. Eu não quero isso mais na minha vida, eu não quero isso. Agora não adianta em um culto, seja dominical, um culto semanal, a gente ouve a palavra, a gente vem aos pés, a gente chora aos pés do Senhor, e na sequência, na semana seguinte, semanas depois, você continua a mesma coisa. Mas eu creio que mudança está vindo sobre a nossa vida. Eu creio que Deus deseja mudar-nos mais ainda, para que quando as pessoas chegarem aqui, lá de fora, para nos visitar, veja em nosso meio, certo? Uma celebração diferenciada, um gozo, uma alegria, um prazer, um aroma diferente no ar, que é o aroma da adoração verdadeira ao nosso Deus. Então vá para casa, pega esse capítulo 1, leia, estude, veja: meu Deus, será que eu estou nesse nível de ter essa sensibilidade da tua presença? Eu não sei você, mas eu quero isso para a minha vida, eu tenho pouco tempo para melhorar, irmão, você ainda tem muito tempo ainda para melhorar, eu tenho pouco tempo para melhorar, então eu quero essa melhora para a minha vida, amém? Feche os seus olhos. Pai eterno, Pai querido, estou trazendo aqui diante da tua igreja, Senhor Deus, essa primeira parte, Senhor Deus. Tu sabes, Pai eterno, qual o desejo que está em nosso coração. E o desejo do nosso coração é que o Senhor olhe para esta igreja e o Senhor tenha prazer e se alegre conosco, Jesus. A nossa preocupação, Senhor Deus, é que cada levantariano seja motivo de festa no céu, meu Pai. Cada levantariano seja um homem, uma mulher, Senhor Deus, que o Senhor, quando varrer esta terra com teu olhar, glória a Deus, a vida do levantariano te atraia, meu Pai. Oh Jesus, somos tão imperfeitos, somos muito imperfeitos, Jesus, mas nós estamos aqui na tua casa, no local do tratamento, Jesus, no local onde o Senhor se revela aos nossos corações, no local onde o Senhor deseja trabalhar, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Que cada levantariano entenda isso, Senhor Deus, que nós que aqui estamos, que nós sejamos os primeiros a mudar, Senhor Deus, que nós sejamos os primeiros, Senhor Deus, a avançar na nossa caminhada contigo, meu Pai. Eu quero
Eu quero sentir aquilo que o grande apóstolo João sentiu, meu Pai, quando o Senhor tocou nele, meu Pai. Meu Deus, quantas vezes nós declaramos que o Senhor está nos tocando, meu Pai. Oh, Jesus amado, dê a esta igreja, dê a cada um de nós a sensibilidade necessária, meu Pai, para nós sentirmos a Tua presença verdadeiramente, Senhor Deus, e que nós possamos carregar esta presença por onde nós andarmos, Senhor Deus, aonde nós estivermos, que a Tua luz brilhe em nós, meu Pai, e que através de nós vidas sejam iluminadas, Senhor Deus, o Teu Evangelho seja transmitido, Senhor Deus. Pai eterno, perdoe-me, Pai, Senhor Deus, se eu tenho falhado na instrução, Senhor Deus, mas fiz o meu melhor, meu Pai. Aqui está a Tua igreja, que ela venha receber, Senhor Deus, e que nós possamos nos colocar, Senhor Deus, na mesa do tratamento, Senhor Deus, porque nós acreditamos na Tua obra em nossas vidas, Senhor Deus. Nós acreditamos que nós podemos ser melhores e decretamos, chamamos a existência, que nós seremos sim, em nome de Jesus, melhores, Senhor Deus. Fica com todos, fique comigo, meu Pai, é o que eu venho lhe pedir em nome de Jesus. Amém, amém e amém.